Começando agora mais um vídeo de Pergunte ao Pastor. A galera me faz as perguntas lá no Instagram, eu respondo para eles por lá também, mas algumas eu separo e trago aqui para o nosso canal. Se por acaso você ainda não me segue lá no Instagram, é PR Léo Félix. Eu movimento muito o Instagram, atualizo todo dia, story, bato papo, converso. Eu te convido a me conhecer por lá também, que você vai gostar demais. Então bora lá para as perguntas que vocês me fizeram no Instagram. A pergunta é a seguinte: o que fazer para vencer a preguiça de ler a Bíblia? Não começa lendo a Bíblia em Gênesis. É um livro maneiro em muita coisa, só que é difícil. E depois vem Êxodo, aí termina de afogar. Se você chegar em Levítico, você merece um Oscar. É claro, isso para quem está começando na leitura bíblica. O ideal para vencer a preguiça é ler todo dia pouco. Não precisa desse negócio de ler muitos capítulos, ler uma hora. Não. Se não tem o hábito, não força a barra. Leia um capítulo por dia, 2, mas comece pelos evangelhos no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e principalmente comece por João. São leituras mais fáceis, mais aplicáveis no seu dia a dia e muito mais gostosas. Essa é a grande verdade. Essa aqui é muito legal. Olha só o que perguntaram. Todo pastor precisa ser teólogo? Na verdade, eu entendo que não. Pastor tem que ter a vocação pastoral. O teólogo é um cientista bíblico, é um pesquisador bíblico. O ideal é essa junção? Eu acredito que o ideal é. Mas é possível um pastor não ser necessariamente um teólogo. Evidente que ele precisa cursar, estudar, fazer cursos que o aperfeiçoem no manejo e na manipulação, no tratar das escrituras sagradas. Não dá para ser uma pessoa qualquer que chegou do nada, cuspiu na mão, se consagrou pastor e está dirigindo uma igreja. Aí é perigosíssimo. Ter conhecimento, ter estudo é fundamental para um pastor. Agora, ser teólogo, às vezes não, porque tem muitos pastores que não manjam de grego, não manjam de hebraico, e são excelentes pastores, pregam um evangelho puro, simples, pastoreiam bem suas ovelhas, cuidam das suas ovelhas, estão levando as pessoas para o caminho da salvação. Então, teólogo, realmente não há essa necessidade. Olha essa aqui, vamos ver se você se identifica com essa aqui, tá assim, ó. Ter medo de demônio é falta de fé? Não é falta de fé necessariamente, mas sim falta de conhecimento bíblico. Lucas 10:19 diz assim, olha, eis que vos dou poder para pisar em cabeças de serpentes e escorpiões. Ou seja, a Bíblia está dizendo que nós temos autoridade. Não precisamos ter medo, não é incredulidade. Não é porque você tem medo que você está dizendo que o diabo é mais forte do que Deus. Nada disso. Às vezes é uma influência do que você vê. Talvez você assista filmes de terror, isso faz um mal danado. Às vezes você vê muitas coisas que tratam de espiritualidade, coisas demoníacas, e aí você fica com medo e naturalmente vai ter medo de tudo. Mas há sobre nós uma autoridade que nos garante vencer todo tipo de mal espiritual. Então não precisa ter medo de demônio, não é falta de fé, mas é um aperfeiçoamento que você precisa ter na sua caminhada com Cristo. E essa aqui é polêmica, essa aqui é a galera das antigas. Eu acho que hoje em dia nem tem tanto isso, né? Mas sempre tem um religioso aí que condena. Diz assim, ó, a pergunta: jogar baralho e sinuca é pecado? Algumas pessoas vão falar, Outras pessoas vão falar, não. Baralho pode, sinuca não. Enfim, a Bíblia diz o seguinte, olha, em 2 Pedro 2:9, prometendo-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Ou seja, jogar sinuca, jogar baralho, jogar dominó, não tem problema nenhum em nenhuma dessas formas, né? Porque ninguém acha que ping-pong é pecado. Mas sinuca, a sinuca em si não é o problema. Talvez daqui a pouco a sinuca pode até fazer parte dos Jogos Olímpicos. O negócio é o ambiente da sinuca e do baralho. Geralmente são botecos, onde homens e mulheres de Deus não deveriam frequentar. Lugares onde há muita bebida, cigarro, músicas que denigrem, que destoam dos valores familiares, aonde tem barraco, baixaria, às vezes até perigos, violências. Então, um homem casado sair de casa para ficar frequentando um boteco, eu não acho isso legal de jeito nenhum. Então isso se associa à sinuca, mas o jogo em si é super divertido, mas infelizmente eu não sei nem um pouco de sinuca, eu sou horrível. Baralho não, baralho eu jogo legalzinho em alguns jogos, eu gosto de jogar poker, me amarro. Olha uma pergunta legal que é importante você refletir, diz assim, olha, existe de fato a maldição hereditária no contexto bíblico? Existe sim maldição hereditária no contexto bíblico. O que está equivocado é que muitas pessoas hoje em dia fazem sessões de quebras de maldição na vida das pessoas
pessoas dizendo assim, olha, o seu avô foi um alcoólatra adúltero, o seu pai foi um alcoólatra adúltero, há um demônio de alcoolismo e adultério na sua vida que você tem que quebrar. Não, esse tipo de rito que não existe mais. Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, todas as maldições são quebradas. Eu não preciso ficar revivendo esse tipo de situação. Não, a autoridade que nos foi confiada já cessa qualquer tipo de ação contrária. Jeremias 31 tem um texto lindo no verso 29 e 30 que diz assim, olha, aqueles dias não se dirá mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se mancharam. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se mancharam. Havia um ditado, um provérbio em Israel dizendo assim, pô, o pai come uva verde e o filho que nasce com dente ruim é no sentido de maldição hereditária. O pai tomou uma atitude e os filhos que sofreram essa punição, então Deus, no Antigo Testamento, eu não estou nem vindo para o Novo ainda, já quebrava esse tipo de consequência. Ao contrário da bênção, a Bíblia diz que existe bênção hereditária que vai de geração em geração. Uma vez salvo, salvo para sempre? Olha, tem os dois lados. É aquela velha brincadeira de sexo dos anjos, né? Vai ficar discutindo coisas que não tem como a gente saber. Essa é a grande verdade, porque existem textos bíblicos que geram o entendimento dos dois lados. Vamos lá, vamos ler então, ó. João 4, do 13 ao 14 diz assim, ó, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais volta a ter sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, o texto está dizendo assim, olha, quem está nesse mundo ainda vai sentir necessidade desse mundo, mas quem se saciar de Cristo nunca mais volta a ter necessidades desse mundo. Pelo contrário, passa a ser uma fonte que sacia as necessidades daqueles que precisam. Então as pessoas entendem assim, não, se eu tiver uma experiência verdadeira e genuína com Cristo, eu não vou retroceder. João vai dizer assim, olha, muita gente desviou, que na verdade nunca foi dos nossos. Só que de todos esses textos, de uma vez salvo, salvo para sempre, sim ou não, é importante nunca se esquecer de 1 Coríntios 10, 12, que diz assim, assim, aquele que julgar estar firme, cuide-se para que não caia. Ou seja, a gente gosta mais de falar assim, quem está em pé, cuide-se para que não caia. Se uma vez salvo, salvo para sempre, é verdade ou não, o importante é, eu confio que eu estou salvo, então eu vou me policiar diariamente para manter a minha vida íntegra e reta diante de Deus. Eu não posso nunca achar no meu coração uma soberba de que eu tô salvo. Porque tem gente que pensa assim, não, já que eu tô salvo, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu já tô salvo. Não, a mentalidade de quem foi salvo teve a metanoia, né, que a gente já falou algumas vezes aqui no canal, que é a mudança de mentalidade. Se eu sofri a metanoia, se Cristo me remiu dos meus pensamentos transgressores, eu não tenho mais o interesse de ser salvo para não ir para o inferno, mas ainda continuar querendo fazer as coisas do mundo. Isso não pode acontecer. Um cristão deve se relacionar com um não cristão? Com certeza não. 2 Coríntios, no capítulo 6, verso 14 e 15, diz assim, olha, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois a quem tem em comum a justiça com a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Olha, não que nós, cristãos, sejamos melhores que um descrente, não é isso. Só que há diferenças intelectuais, diferenças filosóficas, diferenças espirituais. Você vai querer ir para a igreja e o teu marido vai querer ir para um barzinho? Ah, você vai querer ir para a igreja, o seu marido, a sua esposa vai querer ir para uma boate? Qual é o problema? Todos os problemas do mundo. Gosta de ir pra igreja? Vão pra igreja junto. Gosta de ir pra barzinho? Gosta de ir pra boate? Vão juntos. Só que normalmente, maioria das vezes, tá? O crente se enfraquece pelo descrente. Então, acontece da mulher orar e o marido se converter? Acontece. Mas acontece muito também do que tá firme desviar. Porque é um problema, uma canseira. Então assim, ah, mas eu sou casado, e agora? Agora lute. Casou, meu irmão, luta, batalha mesmo. Mas ainda não casou, tá no namoro, não dê continuidade. Termina enquanto é tempo. Pastor, o que acha da pena de morte? Olha, existe fato bíblico, contexto bíblico para a pena de morte, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então a Bíblia mostra a pena de morte como uma recorrência, realmente acontece. Até o apóstolo Paulo vai citar isso também. Enfim, é bíblico, não no sentido doutrinário de que Deus manda fazer, né? No Antigo Testamento era outra regência, digamos assim, mas hoje em dia não há mais
esse tipo de subsídio. Porém, eu particularmente não gosto da ideia do Estado controlando quem vive ou quem deixa de viver. Por mais que tenham pessoas que realmente fazem atrocidades, crimes hediondos, barbaridades. Para mim tem que ser preso para sempre. Eu sou a favor da prisão perpétua, assim. Essas foram as perguntas aqui que eu respondi. Se você tiver mais perguntas, pode colocar nos comentários, mas me segue lá no Instagram e pergunta por lá também, porque eu respondo no mesmo dia e a gente tem essa interação mais calorosa e mais imediata, tá bom? Gostou? Deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Teve alguma resposta aqui que você discorda? Coloca aqui, vamos conversar. Não sou Deus, não sou dono da razão, não quero vomitar regra pra cima de ninguém. É o que eu creio, é o que eu acredito, é o que eu defendo nas escrituras aqui, ó. Mas vamos conversar, porque talvez você tenha um outro ponto que contribua pro diálogo. Um beijo no seu coração, forte abraço.